Boa tarde, professor Pompeu. Peço que o senhor fale o seu nome completo e a sua formação. Alberto Rodrigues Pompeu, eu sou contador profissional e historiador também. Aliás, eu sou contador formado aqui na nossa antiga FECIVEL. E o senhor estudou aqui, como que era a FECIVEL nessa época? Que curso que o senhor fez? Eu fui aluno de letras, eu sou da primeira turma de 72, não concluí o curso, e logo eu ingressei no curso de Ciências Contábeis, que era a minha ambição, consegui concluir, consequentemente eu acabei sendo professor aqui também, porque eu dominava uma certa disciplina, que era contabilidade pública. Ficamos aqui 40 anos dentro da nossa antiga FECIVEL, atual Unioeste. E como que era a FECIVEL quando o senhor fez letras aqui? Ela era uma fundação municipal, é o primeiro modelo que se criou aqui no estado, na região, um modelo que deu certo, era uma sustentação financeira e política do município de Cascavel, e depois, claro, copiado pelos demais municípios da região, e um sistema que deu certo, e na evolução nós conseguimos unificar as demais escolas, as demais fundações, e criamos aqui a Unioeste, que é a que nós temos até hoje. Uhum. E a FECIVEL, a primeira turma da FECIVEL, já estava construída aqui? Como que foi as aulas da primeira turma? Bom, as primeiras, na FECIVEL mesmo, aqui, claro, não havia. Esse aqui é um local que nós ganhamos, foi uma vitória interessante, porque era uma área que estava livre, houve um acerto e nós se instalamos aqui. Mas as nossas primeiras aulas foram no Colégio Auxiliadora. Eu fui aluno lá, no curso de letras, porque o interessante era criar a escola, nós precisávamos de formação de professores. Tanto que os cursos os cursos iniciantes aqui da nossa FECIVEL eram licenciaturas, não eram graduações, né? Não eram bacharelados, né? E então era letras, matemática, ciências e pedagogia. Esses 4 foram os primeiros. E, claro, organizou os primeiros professores com curso superior aqui. Foi muito importante. Essa ideia foi assim que se estabeleceu e assim que deu certo. E como que funcionava, assim, como que foi para o senhor ser aluno nessa época aqui? Pois é, a luta, nós jovens, nós precisávamos, mas nós tínhamos nossos empreendimentos, eu era empresária mesmo, e assim, cada um tinha seu emprego, assim, não tinha como estudar fora. Para nós era uma reivindicação antiga de nós termos uma escola superior aqui, em Cascavel, na região, porque alguns empresários, principalmente famílias profissionais, eles encaminhavam os filhos para as cidades mais distantes, aqui como Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Maringá, e várias regiões, inclusive alguns foram para São Paulo, o Rio Grande do Sul. Essa era a luta, mas esses filhos ficavam distantes o ano todo praticamente, e muitos não retornavam. Esse que era concluíam os cursos com muito sacrifício das famílias e depois eles não retornavam. Então, era uma perda de mão de obra, uma perda de recursos, uma perda de esforço, que lamentável, né? Então, a nossa luta sempre foi ter uma escola superior aqui. E, felizmente, conseguimos por um sistema praticamente novo. Foi que essa história foi a criação de uma fundação municipal. Era recurso do município, mas tinha a supervisão, né, do sistema estadual. Por isso, os cursos tinham validade e foi muito importante para nós todos. Quer dizer, primeiro começamos formando professores, depois a continuidade dos profissionais em outras áreas. Primeiro
No meu caso, eu sou da segunda turma, né? Eu sou do segundo curso, que foi Ciências Contábeis. Tinha também, né, ao mesmo tempo, houve um curso de administração de empresas. Depois que veio engenharia agrícola, e assim foram aparecendo. Economia, foram acrescentando. Os cursos foram acontecendo aqui na medida que foi possível. Mas a luta também era para um local, então eram tudo, nós improvisamos lá no colégio e tal. Aí o município que fez isso aqui. As primeiras edificações aqui foram com recursos do município. Nós devemos muito, eu me lembro os prefeitos, eles se esforçaram bastante, se dedicaram, indicaram recursos e nós conseguimos fazer aqui uma escola como até hoje temos aqui com nossa alegria, nosso orgulho, nossa alegria mesmo, sem fim, é a nossa hoje a nossa Unioeste. E quando o senhor começou a dar aula, como que foi? Pois é, eu já tinha sido professor do Colégio Marista, eu já tinha um conhecimento da área. É claro que não é a mesma coisa, eu não era um professor profissional, eu tive que também fazer alguns cursos de metodologia para fazer a transmissão do assunto, das matérias, das técnicas, as técnicas na área de ciências contábeis, né? Mas é claro, eu já tinha feito o curso aqui, para mim não tive dificuldade nenhuma, tanto que fiquei 40 anos aqui depois. Tem alguma situação assim interessante, algo que chamou mais sua atenção, que aconteceu assim na sua carreira como professora aqui? Sim, tem muitas, né? Porque nós criávamos aqui, tudo era novidade, né? Como aluno, primeiro nós começamos fazendo aqui os diretórios acadêmicos, tá? O primeiro diretório acadêmico que nós fizemos aqui, 16 de agosto, né? O que é? Ele até tinha uma redução, 16 de agosto, dada. O dada, né, se só falava no dada. Essa data, eu faço questão de mencionar e enfatizar, foi o dia da primeira aula. Nossa primeira aula da FECIVEL foi no cinema, no cinema que nós tínhamos lá, que veio com o governador. Foi no dia 16 de agosto de 1972. Eu estava aluno lá, com um bonezinho de calouro e tal, né? Mas com a maior alegria e o coração batendo, porque realmente nós conseguimos uma escola superior para Cascavel, a primeira do oeste do Paraná. E o senhor participava ativamente no centro acadêmico, no diretório acadêmico? Sempre a gente estava no meio, né? Um rapaz, né? A gente jovem, sempre tivemos uma participação nessas organizações, né, estudantis. Né? E claro, aqui nós criamos. Depois, na sequência, eu aqui sempre gostei dessas organizações. Eu fui um dos criadores também da Fundep, a Fundação que tinha um caráter mais didático, né? Existe até hoje, né? E nós também criamos aqui depois a DUC, Associação dos Docentes Universitários, né? Na época, hoje tem um nome um pouco diferente. Também nós estávamos lá no começo, desde o princípio. Como contador, a gente tinha facilidade na organização dos estatutos, da forma de registro dessas entidades. Como a nossa vida na comunidade, na cidade, nós sempre participamos desses clubes, Então, aqui não foi difícil para também implantar essas organizações que existem até hoje. Uhum. E qual que é a importância dos centros acadêmicos, do diretório acadêmico na história da FECIVEL? É que é a união da classe estudantil em relação à direção. Há um entendimento num outro nível, não é o indivíduo que
que reivindica, é uma associação, é uma entidade, é uma sociedade que reivindica as muitas necessidades que toda classe sempre tem. E quais que eram as lutas dos estudantes nessa época? Sempre era, bom, nós era a melhorar, trocar professor, melhorar, reclamações, enfim, tinha de tudo, né? E também a prática de esportes, né? Nós gostávamos, né? Nós tínhamos aqui várias atividades, nós fizemos aqui os barracões aí para a prática de esportes e tal, tinha os campos de futebol também, isso era muito comum. E, claro, as reuniõezinhas também de toda a natureza. Pode, realmente havia muita gente entusiasmada e, claro, essas entidades é que organizavam. Felizmente, porque a direção não tinha essa capacidade ou essa possibilidade. Eles tinham que organizar o ensino por si. A ligação com as entidades, com os governantes e tal. E nós, os estudantes, é que reivindicávamos junto à direção. E por isso funcionou bem, funcionava bem essas associações estudantis. Uhum. O senhor participou da época da transição da FECIVEL para a UniOeste? Estava lá junto no dia que o governo passou, tudo bem. Que alegria, o Estado assumiu tudo, então passamos a ser uma universidade. Que coisa linda, coisa muito boa. Foi uma luta muito complicada, porque nós tivemos, entre outras coisas, algumas disputas regionais. Onde que fica a sede da UniOeste, né? Nós sabemos da luta dos outros campos, dos outros campos, né? Para não atrair para eles. Então, nós tínhamos que segurar aqui. Hoje, a sede é Cascavel, né? Mas abrangemos outras cidades da região. Então, graças a esse esforço desse grupo, e também alguma força política que se usou bastante, a força política para que se consolidasse a sede da UniOeste em Cascavel. E esse processo de FECIVEL para a UniOeste, ele levou um tempo, né? Há muitos anos, né? Eu mesmo sou formado pela FECIVEL, né? Veja bem que demorou bastante, né? É claro, a criação de uma universidade não depende só de uma lei municipal, depende de muitas outras. Foi muito difícil, né? Mas um dia deu certo. Uhum. E quais são as memórias assim, mais vívidas e interessantes que o senhor tem, tanto como professor quanto como estudante aqui na UniOeste, na FECIVEL e depois na UniOeste? É claro que são várias, né? Cada fase, cada ano, era uma vitória. O ano seguinte sempre havia uma expectativa, né? No começo, o que nós queríamos mesmo era a formatura, né? Nós não tínhamos esse conhecimento como é que se fazia uma formatura, né? Até no local. Aos poucos é que nós fomos nos organizando, né? Mas, claro, deu certo tudo. Estamos aí hoje com essa imensidão de instalações aqui, uma escola muito bem conceituada, uns dirigentes capacitados e sabendo das suas obrigações e cumprindo com elas. Uhum. E como professor, o senhor tem assim, alguma memória, alguma coisa que o senhor... Sempre. Eu sempre fui um professor bem estimado, porque
Pela minha idade, um pouquinho assim, avançado mais do que os demais, isso ajudava bastante. E como eu era um profissional mesmo, na área de, no meu caso, ciências contábeis, eu era contador, então eu tinha muitos anos de atividade. Para mim, eu não tinha dificuldade nenhuma em discorrer e aplicar aquele conhecimento do princípio ao fim, né? De um trabalho contábil, como era o meu caso, né? As variantes se dominava bastante, isso ajudava bastante, muito. E claro, eu era muito prestigiado, era interessante, por ser um dos mais antigos, né? Eu sempre me dei bem aqui com todos. Felizmente, até hoje, a gente deixou bastante amigos aqui. E, além disso, o senhor também ocupou alguns cargos de gestão, de direção dentro da UniOeste, da Festival? Sim, claro. Quando, em um determinado momento, eu fui nomeado auditor-chefe da UniOeste. E eu mal tinha começado esse trabalho, que conhecia, fazia parte da nossa atividade. Houve umas dificuldades na administração do hospital universitário e aconteceu que nós tivemos que fazer uma intervenção lá. Fizemos uma comissão de intervenção lá. Claro, disso tudo resultou um afastamento de vários tipos de administrativos lá, era um sistema, nós tivemos que implantar outro e tal. E nisso precisou-se de um diretor-geral novo. E, claro, depois de muita busca, eu fui instado a assumir temporariamente. Eu me lembro acerto que eu fiz por 3 meses para ficar lá, porque eu tinha conhecimento do que estava acontecendo, porque eu não era da área de saúde, a minha área é administrativa, financeira, econômica. Mas aí o interessante foi que o governador do estado nos convocou a Curitiba e lá fomos explicar as razões e ele, aliás, numa visita a Cascavel, nos chamou e resolveu nos confirmar na função. E dali para diante, claro, nós tínhamos já uma força política também e ficamos alguns anos. Mas uma coisa muito importante aconteceu comigo. Nós, com a prática de contabilidade, nós mudamos alguns sistemas que se praticavam lá. E esse sistema foi até, em princípio, foi assim, na primeira prestação de contas, o sistema de controle de contas do Estado, né, ele não achou que aquilo estava certo, mas que apreciou porque nós adotamos um modelo. E nós tivemos que explicar em Curitiba. Eles gostaram tanto daquilo lá, fizeram um seminário, eu dirigi o seminário em Curitiba, e aquele processo administrativo, econômico, fiscal, financeiro, que nós adotávamos aqui, foi adotado em Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. Você vê, foi um modelo que nós implantamos no primeiro ano, graças ao quê? Ao nosso conhecimento na área de contabilidade financeira, principalmente financeira e administrativa. Então, isso é algo que eu me orgulho bastante, porque realmente aquilo que nós fizemos com consciência de que estava certo, mudamos o processo que o Estado adotava para as contas públicas e passaram a adotar o nosso modelo. São detalhes técnicos que aqui não cabe ficar discriminando aqui, mas eu estive lá, olha,
A maior surpresa foi quando eu estava aqui, quando veio a minha convocação e veio a passagem de avião, inclusive para mim, para Curitiba, para ir lá. Quer dizer, o Estado pagou toda a minha visita, toda a minha permanência em Curitiba, para que organizasse aquele processo que nós adotamos aqui para os demais hospitais do Estado. Que bom, né? Coisas bonitas. Tem mais alguma lembrança, assim, que importante que o senhor gostaria de salientar? Um dia, então, na HU, foi o meu final de carreira. Quando assumi o hospital, eu tive que deixar. Isso foi em abril. Eu era professor aqui da Universidade. E claro, não, a minha disciplina era uma disciplina um pouco complexa e não tinha assim, nenhum professor da área. E eu fiquei dando as aulas aqui até o final do ano. Eu formei sempre era do último ano, aquela turma, para depois passar para outro. Eu também assumia o HU ao mesmo tempo. Então, eu tinha uma sobrecarga de trabalho. E não houve, nesse tempo, eu nunca reclamei, porque a gente fazia o que gostava, o que apreciava. Eu nunca ganhei mais por isso. Bom, quando assumi lá, fiquei lá 8 anos no hospital, era uma coisa, depois a outra, e foi aumentando o tempo e ampliando. E aí, um dia, a moça dos recursos humanos, do RH, me chamou: professor, o seu tempo acabou, o senhor tem que requerer aposentadoria. Isso quando eu completei 70 anos, né, naquela época. Digo, eu não... E se eu não requerer, bom, aí nós temos que fazer compulsoriamente, né? Digo, então eu não vou pedir. E nesse tempo, então eu fui aposentado por um processo compulsório. Eu fui aposentado não porque como professor, mas eu ainda fiquei alguns meses, uns 6 meses lá no HU, porque era um cargo de confiança que não precisaria ser da carreira de professor. Fiquei até a troca de direção geral da nossa universidade. Então, são coisas que nós ficamos até o fim, né? Quando deu certo. Então, até é interessante que naquele tempo eram 2 salários, né? Um como uma gratificação como diretor e outro como aposentado. Foi até financeiramente conveniente. E se o senhor fosse usar uma palavra ou expressão para resumir sua trajetória na UniOeste, o que o senhor diria? Foi muito proveitosa. Eu acredito que para a própria instituição, porque nós podemos implantar várias coisas novas lá. E para nós, pessoalmente, foi muito bom, porque o que nós criamos de amizades em todas as áreas, anos e anos, o que nós auxiliamos a região na prática desses trabalhos, então, tem muitos detalhes que nem convém falar, porque nós ajudamos a criar outros cursos em outras escolas, porque o nosso hospital servia como apoio. Então, escola na área de saúde precisava de alguma... Lá, o hospital fornecia o espaço, até que eles se organizassem. Outra coisa, nós ganhamos aqui, a Cascavel ganhou mais um curso de medicina na área, ganhamos de Foz do Iguaçu, porque o hospital forneceu a base para a escola dessa outra escola, deu o espaço para essa outra escola. Então, isso foi coisas importantes para Cascavel, porque hoje nós temos outros cursos na área de saúde e uma das coisas foi trabalho nosso. A UniOeste acaba cumprindo a sua missão, né? Como Perfeitamente, universidade, foi nosso intermédio, sendo aceitamos e deu certo. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar que o senhor gostaria de dizer? Eu estou aposentado, eu fico muito grato de poder, às vezes, contar essas histórias, né? Vocês, quando... toda vez que eu venho aqui, é uma alegria enorme de tantos anos desde aqui.
vivendo aqui, né, esse ambiente tão saudoso, tão saudável, né? Muito bem. Pode até, às vezes, eu me emociono porque estar aqui na Unioeste é a nossa casa, né? Por 40 anos não é brincadeira, né? Faz parte da nossa vida, né? E é claro que nós temos outras atividades, mas a outra coisa importante, nossos filhos estudaram aqui, nossos netos estudaram aqui também. Então, veja só a sequência que foi possível essa continuidade aqui, daquilo que nós iniciamos. Que bom, né? Claro, eu não sou o único, nunca o grupo era grande, mas nós fizemos a nossa parte. O que foi possível, da nossa parte, nós sempre, com muita alegria, com muito esforço. Professor, eu agradeço pela sua presença, pela entrevista e pela sua participação nesse projeto dos 30 anos da Unioeste. Muito obrigado. Eu fico alegre de estar aqui comemorando também com vocês mais essa parte da Unioeste, que são 30 anos. Vocês sabem que eu considero mais do que 30 anos toda a existência dessa escola. Muito obrigado por terem mais essa oportunidade de relatar algumas coisas que aconteceram e que faz parte da nossa vida, da nossa formação também. Eu só ganhei aqui na Unioeste. Se ofereci alguma coisa, foi como troca pelaquilo que eu estava ganhando aqui. Eu ganhei aqui esse conhecimento, formação, então. Eu fico muito alegre. Estou sempre à disposição de vocês quando quiserem algumas histórias a mais, e temos bastante. Eu disponho sempre, hoje particularmente, de um museu, museu que eu sempre ofereço a visita programada, e tem muita coisa para ser vista, mas isso faz... E, claro, muita coisa foi adquirida nesse tempo que estávamos aqui.